Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, servidores, agentes culturais presentes nessa casa, aqueles que acompanham os trabalhos pelos veículos de comunicação. Bauru, nos últimos dias, viveu dias bastante agitados. De um lado, nós temos os servidores públicos estaduais da educação travando um duro combate com o governo do estado para que possam também terem seus reajustes salariais, serem respeitados pelo governo do estado, o que não vem ocorrendo já há alguns anos. E isso levou os servidores de São Paulo da área da educação a paralisarem as suas atividades. Nós tivemos, novamente, os trabalhadores da Ajax se manifestando publicamente em relação à sua situação de trabalho. Homens e mulheres que trabalharam, prestaram serviço a essa companhia e hoje estão na rua, sem trabalho, sem emprego, sem salário, vivendo de forma muito angustiante. Tivemos a justa paralisação dos servidores públicos municipais. E aqui eu parabenizo a todos e todas servidores municipais, da administração direta, da Indurb, que compreenderam as suas necessidades e, legitimamente, decidiram usar a greve como um instrumento de pressão para sensibilizar o patrão a negociar. E, no caso aqui, o patrão é público, que é o prefeito. Eu gostaria de dizer, dialogando com todos os servidores, que quando a gente entra em greve, nós deixamos de trabalhar para o patrão e passamos a trabalhar para toda uma categoria. É um momento onde cada um de nós abdica nas nossas necessidades pessoais ou individuais para colocar no centro o interesse coletivo. E, infelizmente, no Brasil, em outros locais do mundo, nós temos visto que todas as manifestações organizadas pelos trabalhadores e pelas trabalhadoras têm sido alvo de muitos ataques. Alguns ataques muito bem organizados, outros nem tanto. E o que mais me chamou a atenção na greve dos servidores, para além da organização, da combatividade, da consciência que os trabalhadores estão tendo para fazer suas reivindicações, foi a liminar concedida pela juíza da segunda vara, aqui da cidade de Bauru, em relação à greve. Primeiro, o direito de greve do servidor público está inscrito na Constituição. Não foi regulamentada essa lei. Por não ter sido regulamentada, aplica-se ao servidor público as disposições da Lei de Greve de 1989, que garante, entre outras coisas, o direito de fazer greve, o direito de fazer piquete, o direito de pedir contribuição, o direito de se manifestar. Na minha opinião, a sentença, o conteúdo da liminar foi muito duro e expressa uma posição do Estado de pressionar os trabalhadores e as suas organizações a não fazerem as suas lutas. E o que mais me chamou a atenção foi a multa diária de R$50 mil imposta aos sindicatos e, levando essa multa de 50 mil reais também de forma individual para o servidor. Vejam vocês o perigo dessa decisão e que eu acredito que o departamento jurídico do sindicato tem que contestar. Porque aí, nessa decisão, não está em jogo só o direito dos servidores públicos municipais de Bauru. Está em jogo o direito de milhares de trabalhadores desse país, porque uma decisão em qualquer lugar
pode se transformando em decisões em outros lugares. E a greve, ela é um instrumento coletivo, ela não é um instrumento individual, onde um indivíduo toma a decisão de parar e não vai trabalhar. Não, a greve não é isso. A greve é uma decisão de natureza coletiva, onde os trabalhadores se reúnem em assembleia, discutem, debatem, apresentam posições, um é a favor, um é contra, se vota e a decisão da maioria, como é a democracia operária, a democracia dos trabalhadores, tem que ser cumprida por todos. Impor multa individual aos trabalhadores, ao fim e ao cabo, é uma atitude que criminaliza o indivíduo e faz com que, cada vez mais, as organizações dos trabalhadores não possam fazer aquilo que é sua função. Uma das funções do sindicato é organizar a campanha salarial e organizar uma greve. A greve é coletiva. E mais, eu sou dirigente sindical, milito no movimento sindical há muitos anos. O ato de impor multa também aos sindicatos é para impor uma responsabilidade às direções, dizendo, se descumprir, nós tomamos seu dinheiro e destruímos o sindicato. Nós precisamos elevar o nosso nível de consciência para entender que o sindicato não é a estrutura material, não é o prédio, não é o carro, o sindicato é a consciência que a gente tem aqui dentro para defender os nossos direitos, inclusive o direito de ter um sindicato com estrutura, com carro e com departamento jurídico. É essa consciência que nós temos que ter. Por fim, também, em relação à greve, eu gostaria de dizer que essa greve, ela fez, em todos os momentos de conflito, doutor Paulo, aparecem várias opiniões. Nós temos um conjunto de servidores que são invisíveis. Não são da administração direta, são da administração indireta. São servidores que, cotidianamente, sofrem agressões nas ruas, quando estão com seus caminhões fazendo a coleta de lixo. Mas depois do segundo dia de greve, nós vimos milhares de pessoas, centenas, reclamando contra a coleta do lixo. E até agredindo os servidores. Hoje eu vi matérias na tribuna do leitor, dizendo que não vão mais contribuir com o catador. Enfim, o que se viu não foi o catador, o operador do lixo. O que se viu foi o lixo. Agora, vamos deixar de ser hipócrita, né? Lixo no centro da cidade tem com greve ou sem greve. É só andar no calçadão nos dias normais, das 18 às 20 horas, que a cidade está empesteada de saco de lixo. Porque existe uma ineficiência do serviço público em fazer a coleta. Portanto, eu gostaria de dizer que, se de fato a coleta do lixo é fundamental, inclusive com objeto de manutenção da saúde pública, não de tratamento de doença, esses trabalhadores merecem respeito todos os dias do ano. Todos os dias do ano. Terceiro, se fala muito que falta dinheiro. Às vezes, algumas pessoas ficam meio bravas comigo, porque eu costumo dizer as coisas como elas são. O município não tem uma dívida, não tem a receber 200 milhões de dívidas de grandes devedores. Desde o ano de 2009, eu trabalho essa questão dos grandes devedores de IPTU e outros impostos e os grandes devedores de água e esgoto. O município tem a receber de grandes devedores 600 milhões de reais. 200 milhões é o que o município deixou de receber entre 2009 e final de 2014, porque o município de Bauru se recusa e se recusou a cobrar dos grandes empreendedores que constroem prédios, condomínios fechados, as contrapartidas, que poderiam estar nos cofres da prefeitura, inclusive ajudando a prefeitura a sanear a receita e abrindo a possibilidade de discutir, pelo menos, a reposição da inflação. Tanto isso é verdade, que nós tivemos em 2014 uma discussão aqui sobre um empreendimento chamado Espázio Comendador. Foi feita aqui uma comissão de fiscalização, nós ouvimos Mobaide, nós ouvimos secretário, nós ouvimos um monte de gente aqui. E, ao fim e ao cabo, tivemos que fazer 2 relatórios. Naquele momento, eu estava convencido de que, pelos elementos que a gente tinha, essa casa deveria ter
aberto uma comissão especial de inquérito. Para concluir, senhor presidente, esse não foi o pensamento majoritário dos vereadores dessa casa e a gente respeita. Entretanto, o Ministério Público instruiu, fez um inquérito, e desse inquérito resultou uma outra ação civil pública contra o Executivo Municipal por crime de improbidade administrativa. Ou seja, o município não fez aquilo que era sua obrigação de fazer e prejudicou a cidade de Bauru. Essa ação, vereador Mariano, foi proposta quinta-feira passada contra o Executivo, o ex-secretário, o Said, as empresas Aelo Urbanismo, em relação aos funcionários Paulo Gaberlotti, Ademir Brunelli, Woldenberg, Ricardo Moreno Castanha. Então, um inquérito, uma ação civil pública que identificou problemas em todo aquele processo e coube ao Ministério Público fazer parte daquilo, doutor Paulo, que nós, infelizmente, nos recusamos a fazer. Fica aqui a nossa saudação aos servidores e diria assim, por último, se esse projeto do prefeito, tal como ele está, for a voto, eu voto contra. E segundo, todas as reivindicações que vocês fizeram, nós vamos analisar, mas nós não podemos mentir. Porque, no fundo, ao suspender temporariamente a greve e tentar abrir esse processo de discussão, vocês caíram numa armadilha daqueles que não querem atender às reivindicações de vocês.